Salve Sancta Parens, enixa welfera regem, qui caelum terremque regit in saecula saeculorum. Salve, Santa Mãe, vós destes à luz o Rei, que governa o céu e a terra pelos séculos eternos. Caros filhos, eis a grande solenidade mariana. Eis o dia grandioso que o Senhor nos dá para celebrar a Virgem Santíssima, elevar o nosso louvor a Deus por meio dela. Mas poderíamos nos questionar: o que estamos celebrando? Por que estamos celebrando? São Paulo, ao falar aos Gálatas na segunda leitura, nos responde: Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher. Diante desta passagem, alguns poderiam ainda questionar-se: uma mulher? Uma mulher qualquer? Respondemos de modo claro e enfático: não. Nasceu da Virgem Maria. Até porque quem, em sã consciência e tendo o mínimo de sensatez, poderia ousar, pensar ou sequer dizer que o Verbo de Deus, aquele que tudo fez e sem o qual nada foi feito, Deus de Deus, luz da luz, aquele que é santíssimo, como poderiam ousar dizer que ele viria a nós de um modo qualquer? Quem, de igual modo, tendo o mínimo de inteligência e poderia ousar afirmar que aquele que é puríssimo teria escolhido vir a nós diante da impureza do pecado? Jamais alguém que tenha o mínimo de esclarecimento, um pouco de fé e o mínimo de razão poderia ousar pensar ou sequer dizer tal coisa. Também nós dizemos o contrário. Não concebemos tal coisa e, ao contrário, defendemos aquela que foi o caminho pelo qual o Senhor quis vir a nós, o caminho santíssimo, o meio pelo qual o Senhor escolheu. E assim entendemos porque temos fé que se Deus, que tudo criou e também ao homem criou, que se Deus, que formou o seu povo, que o instruiu, que o conduziu, que Deus que instruiu até mesmo o modo como queria ser apresentado ao povo, instruiu com detalhes como deveria ser feito a tenda da reunião, aquela no qual conservaria a arca da aliança, aquele que expressava a sua presença no meio do povo. Colocou o modo, todas as dimensões, como deveria ser ornada. Deus colocou tudo isso. E além, chama a todos, chama o seu povo, aqueles que a Ele estão unidos, à conversão. Se Deus tudo isso fez, não formaria Ele para si uma mãe que fosse digna dele? Não moldaria ela para que fosse puríssima? Não a revestiria de graças e virtudes, do mesmo modo como revestira o templo de ornamentos, pedras e ouro? Não a conduziria pela oração? Não a moldaria para que fosse inteiramente sua? Sim, Ele o faria e o fez. E por isso, hoje, celebramos. Por isso, hoje, diante desta oitava do Natal, encerrando-a, elevamos o nosso louvor ao Senhor, por meio da sua Santíssima Mãe, a Virgem Maria. Aquela que, em vista dos méritos de Cristo,
foi formada no ventre da Senhora Santana e ali, na sua concepção, preservada do pecado e revestida de todas as graças e virtudes, para ser mãe digna do Salvador, mãe digna do próprio Deus que viria a nós. E por isso celebramos este que é o grandioso título da Virgem Maria, Mater Dei, Mãe de Deus, Theotokos, porque para ser Mãe de Deus, ela foi, em sua conceição, preservada de todo o pecado. Sua conceição foi imaculada. Para ser Mãe de Deus e por ser Mãe de Deus, foi ela virgem antes, durante e após o parto. E por ser ela toda de Deus, por se unir inteiramente ao Senhor, inteiramente ao seu Filho e corresponder em tudo à vontade de Deus, foi ela, ao término de sua vida, assunta ao céu. É por isso que temos hoje esta grandiosa solenidade, a grande solenidade mariana, na qual elevamos o nosso louvor ao Senhor. Por meio dela, ela, a Mãe de Deus e nossa Mãe, Ele nos-la deu para que ela pudesse nos conduzir a Ele. Ele quis que a mãe daquele que é a cabeça fosse também mãe do corpo, e aquela a quem acorremos, como acorrem os pastores no Evangelho, acorremos a ela para poder encontrar em seus braços o Senhor, aquela que é a porta que nos leva ao caminho que é Cristo, aquela de quem nunca se ouviu dizer, como expressa São Bernardo em sua oração, que alguém que a ela tenha acorrido jamais fosse desamparado. Eis a grande Mãe de Deus, eis a nossa Mãe, a Mãe que acolhe a nós, seus filhos, e nos mostra o menino Deus, a Mãe que conduz a nós, seus filhos, e nos leva ao Salvador, a Mestra que nos guia e nos ensina a ouvir e guardar a palavra, para que na terra do nosso coração possa ela germinar, a Mestra que nos ensina a dar o nosso sim, para que em nós se faça a vontade do Senhor. Ela foi o meio excelentíssimo pelo qual o Senhor quis vir a nós. Ela é um meio perfeitíssimo pelo qual devemos ir a Ele. Aprendamos com o Senhor a ouvi-lo e a ver, a correr a ela, para que ela, a Mãe de Deus e nossa, nos leve a Ele, para que possamos assim corresponder ao seu querer, e exaltando-a, exaltemos ainda mais o Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,